Boa noite, gente. Como o Marcos me apresentou, meu nome é Camila Alcântara. Já passei por esse processo que vocês estão passando agora, né, de estudo para residência. Então, meu objetivo aqui é facilitar ao máximo os conteúdos que eu vou ministrar para que vocês tenham o máximo de aprendizado possível, tá? Fiquei livre hoje para escolher um tema que cai bastante em residência, né, para já iniciar esse aquecimento aí. E eu escolhi o tema de testes ortopédicos, porque quem já pegou aí algumas provas, principalmente da UEPA, sabe que testes ortopédicos é um assunto que cai muito, né, dentro da área de traumato-ortopedia, é o assunto que mais cai. Principalmente na UEPA, porque da UFPA e CESUPA é bem menos comum, mas da UEPA realmente cai muito. Todos os anos vem questões dentro desse tema. Então, nada mais justo do que trazer para vocês, né? Para que vocês acertem quando vier alguma questão na prova, tá? Então, vamos lá. Estão conseguindo me ouvir direitinho, ver o slide, né? Qualquer problema, vocês falem aí no chat. Qualquer dúvida também podem escrever no chat ou ligar o áudio e perguntar, tá bom? Então, eu dividi os testes, né, em segmentos do corpo. Então, a gente vai começar por membros superiores, depois membros inferiores e a parte de coluna vertebral, tá? Então, eu não quis trazer aqui muito texto, certo? Eu quis trazer realmente muito a parte da imagem, da ilustração dos testes, porque era algo que me ajudava muito quando eu estudava esse assunto. Porque eu sou bastante visual e eu acredito que muitas pessoas também são. Então é bem interessante a gente não somente ler, porque são muitos testes e acaba às vezes confundindo. Então o ideal é a gente sempre entender a teoria de como realiza o teste, qual é o posicionamento, mas também sempre ver a imagem para que a gente consiga associar melhor. Então, o que eu tiver para anotar, que eu gosto também de rabiscar um pouquinho, e aí vocês também conseguem anotar, né? Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então, deixa eu logo separar aqui a parte de anotação, porque eu gosto de ir rabiscando. Mas vamos lá. Em relação a testes do ombro, eu coloquei aqui, são muitos testes, mas eu coloquei aqui os principais e que eventualmente já caíram em alguma questão de prova, tá? Então, inicialmente, coloquei aqui o teste de Job, que é um teste, eu sempre coloco aqui embaixo o objetivo dele, né? Então, ele avalia especificamente o músculo supraespinhoso, né? Se há algum processo inflamatório ali a nível do ombro, tá? O teste de Job, ele é um teste realizado de forma resistida. Então, o terapeuta vai precisar aplicar uma resistência. O paciente, ele vai posicionar o membro dele, né, o ombro. Ele vai fazer uma flexão de ombro no plano da escápula, tá? Então, não é uma flexão aqui, é uma flexão um pouquinho mais aberta, um pouco mais na diagonal, no plano da escápula. E percebam que é nesse posicionamento com o polegar para baixo. Então, ele precisa fazer uma rotação interna de ombro, tá? Isso é importante, se atente aos detalhes, porque muitas vezes esse posicionamento diferente que é colocado na prova, às vezes com uma pegadinha, ou a posição diferente pode mudar o teste, tá? Então, é feita uma rotação interna, o polegar para baixo, tá? Vou anotar aqui, vocês fiquem à vontade para anotar também se quiser. Então, o terapeuta vai fazer uma resistência. Enquanto o paciente ele tenta fazer a flexão de ombro, o terapeuta vai aplicar essa resistência para baixo. Ele vai fazer essa resistência para baixo. E o paciente, o teste vai dar positivo se ele sentir uma dor, né? Essa dor ela precisa ser semelhante à que ele sente no dia a dia, a que ele refere realmente. Então, ele vai sentir uma dor na região anterior do ombro. Isso mostra, né, que é um resultado positivo, tá? Aí vamos para o teste de Nier. O teste de Nier, ele também é feito no plano escapular, como vocês podem ver aqui. Também é feito um pouco mais na diagonal, tá? E também é uma flexão de ombro. Por isso que eu digo, a gente tem que se atentar muito ao posicionamento, porque às vezes difere pouca coisa de um teste para o outro. A diferença principal do teste de Nier é que ele é um teste realizado de forma passiva. Então, aqui, o terapeuta ele não vai aplicar uma resistência e o paciente também não vai realizar movimento.
como ele realiza no teste de Job. Aqui é o terapeuta que vai fazer essa flexão de ombro. Então, ele vai estabilizar a escápula do paciente, como vocês conseguem ver aqui na imagem, ele estabiliza a escápula e ele faz a flexão de ombro do paciente, tá? Passando realmente a nível do ombro. Então, ele já faz uma flexão quase ali a nível mesmo de 180 graus. Então, isso é feito de forma passiva, tá? E o teste de NIE, ele é utilizado para avaliar impacto subacromial. Então, esses testes aqui que vocês estão vendo, eles são testes muito utilizados para síndrome do impacto do ombro, por exemplo, que vai avaliar a musculatura de supraespinhal, musculatura, né, impacto subacromial, o arco coracoacromial, etc. E aí, nós temos também o teste de Hawkins-Kennedy. Ele é um teste um pouco diferente, já não dá para confundir com os outros dois, né? E ele também vai ser realizado de forma passiva, tá? Assim como o teste de NI. Então, vou anotar aqui para vocês também. Também é realizado de forma passiva e o terapeuta, ele vai deixar o braço fletido, ombro fletido e cotovelo também fletido. E ele vai fazer esta movimentação, ou seja, uma rotação interna de ombro, tá? Então, é o terapeuta que realiza esse posicionamento. Então, também temos aqui uma rotação interna de ombro. Então, ombro fletido, cotovelo fletido, o terapeuta faz esse posicionamento e o paciente ele vai referir, né, uma dor também em região anterior de ombro. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o próximo slide, tá? Então, quando a gente fala de testes ortopédicos, é muito importante a gente saber o objetivo, para o que ele é utilizado e posicionamento, tá? Tanto do paciente quanto do terapeuta. E sempre se atentem se é realizado de forma passiva, se somente o paciente realiza ou se tem uma resistência manual aplicada pelo terapeuta. Então, desses. Foi isso. Vamos passar para outros. Esses outros aqui também são bastante falados e também resolvi trazer aqui para vocês. O teste de Gerber, deixa eu só pegar aqui a luzinha. O teste de Gerber, ele é um teste que é realizado unicamente pelo paciente, tá? Então, o paciente é pedido que o paciente coloque a mão aqui por trás da coluna, na direção da coluna lombar, e ele vai afastar a mão. Aqui eu não consigo mostrar para vocês, né? Mas ele vai posicionar o membro aqui na região da lombar e ele precisa retirar essa mão, afastar essa mão da coluna, tá? Então, é um movimento que é ativo, o paciente mesmo realiza, e ele é utilizado especificamente para ver o músculo subescapular, tá? Então, aqui vocês vão ver muito esses exercícios, esses testes, para avaliar mesmo musculaturas do manguito rotador, né? Então, a gente viu supraespinhal, agora a gente viu subescapular, e o próximo é para infraespinhal. Então, normalmente são para realmente verificar esses músculos do manguito rotador, tá? Então, Geber, ele é realizado ativamente. E aí a gente vem para o teste de PAT ou PET. Ele já vai ser para avaliar a musculatura infraespinhal, tá? E ele, diferente do de Gerber, ele já é um teste de resistência. Então, ele é resistido, tá? O cotovelo vai estar fletido, braço, né, vai estar abduzido, cotovelo vai estar fletido, e o movimento é para uma rotação externa. Então, o terapeuta, ele se posiciona atrás do paciente e ele vai fazer uma resistência no dorso da mão, tá? Então, ele pega e faz uma resistência no dorso da mão, empurrando o braço para baixo, enquanto o paciente tenta fazer uma rotação externa, tá? Então, o de peito é resistido. Aí vocês podem fazer associações, por exemplo, o teste de Pate, ele é resistido, assim como o teste de Job, né? Já, por exemplo, o teste de Nier, ele já é um teste que é passivo. O de Gerber já é um teste ativo, o paciente faz movimento. Então, vocês podem associando assim dessa forma, comparar, ou então estabelecer diferenças para vocês irem conseguindo diferenciar cada um, tá? Então, é resistido
E essa resistência vai ser para rotação externa. Tirar aqui, saiu errado. Então, a resistência é para rotação externa, tá? O terapeuta aplica a resistência no dorso da mão do paciente, empurrando para baixo, enquanto que o paciente empurra para trás, né? Para uma rotação externa, tá bom? E temos o teste de O'Brien. Eu, particularmente, quando eu estudava, eu não tinha visto, não tinha ouvido falar no teste de O'Brien. Foi realizando uma questão, se eu não me engano, foi a do meu ano, inclusive, não, perdão, eu estava resolvendo questões e me deparei com ela. Que foi uma questão que realmente falava sobre o teste de O'Brien e eu não conhecia. Então, eu coloco aqui justamente porque não é um teste tão falado, tão conhecido como, por exemplo, o de Job. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do teste de Job, mas o de O'Brien não é tão comum, tá? Vocês podem encontrar de duas formas para o, o, o que ele vai identificar, o que ele vai ser, né, utilizado. Para lesões de lábio glenoidal, tá? Ou para o que se chama de lesão do tipo SLEP. Também vocês podem encontrar assim, tá? Em prova, quando estiver estudando. Então, pode ser tanto para lesão de lábio glenoidal ou também chamada lesão do tipo SLEP. Então, para essas duas nomenclaturas vocês podem encontrar. E como é esse posicionamento, tá? O paciente vai estar em pé, ele vai fazer uma flexão, então também os braços dele vão estar estendidos, né? Vão fazer uma flexão de ombro, cotovelos estendidos, mas reparem que o polegar também está para baixo. Lembram que teve um teste que eu mostrei para vocês que o polegar estava para baixo, em rotação interna de ombro? Qual era o teste? Me digam aqui nos comentários, escrevam aí. Qual foi o teste que eu falei anteriormente que era a rotação interna? O polegar era para baixo. Tiago já respondeu, uma galerinha já respondeu. Exatamente, Job. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Façam essas associações, porque vocês vão estar estudando um teste, mas vão estar lembrando de outro. Então, o Brian, assim como o Job, o braço vai estar em rotação interna. O ombro, né? Vai estar em rotação interna, polegar para baixo. Então, é uma posição bem parecida até, porém, diferente do teste de Job, o de O'Brien, além dessa rotação interna, ele vai estar com uma leve adução horizontal. Lembra que do de Job era no plano escapular? Então, era um braço mais aberto, né? Já no de O'Brien, o que a gente vai ver é uma discreta adução horizontal. Então, já é um braço um pouquinho mais fechado, tá? Mais ou menos assim. Gente, meu braço é muito torto. Mas é mais ou menos assim, já é um pouco mais fechado. E o terapeuta vai aplicar uma resistência para baixo. É bem parecido com o de Job, mas vai mudar esse posicionamento, porque o de Job é no plano escapular e o de O'Brien é com uma adução horizontal, tá? Mas é bastante parecido. Vai ter essa rotação interna de ombro, vai ter a resistência aplicada pelo terapeuta, mas é somente essa questão mesmo, tá? Alguém falou alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Ouvi aí um sonzinho, mas acho que foi sem querer. Então vamos lá para os próximos testes. Ainda de ombro, mas esses aqui eu deixei um pouquinho, eu deixei separado, só eles, porque eles já vão ser utilizados para tendinite bicipital, tá? Então, a porção, a cabeça longa, né, do bíceps, ela se inicia no ombro, ela se insere no, ela se origina no ombro. Então, por isso que são testes considerados ainda de ombro, porque eles vão avaliar realmente essa inflamação na cabeça longa do bíceps, tá? Que são dois, SPEED e ARGS. Porém, são testes bem diferentes de posicionamento, então não vai dar para confundir. São dois testes para tendinite bicipital, mas são testes bem diferentes, tá? Então, o teste de SPEED, o paciente ele vai estar com a palma da mão para cima, tá? Ele vai estar com flexão de ombro, cotovelo estendido, e ele vai estar com a palma da mão para cima, voltada para cima, em posição anatômica mesmo, tá? E, e aí, o terapeuta vai aplicar uma resistência para baixo. O paciente vai tentar fazer para cima e o terapeuta vai aplicar uma resistência para baixo, forçando justamente a cabeça longa do bíceps, né? Então, o paciente vai relatar dor na cabeça longa do bíceps, porque ele vai fazer esse movimento resistido, tá?
como está ilustrando aqui na imagem. Então, o terapeuta vai aplicar para baixo e ele vai tentar forçar esse braço para cima. Já o teste de Argson, deixa eu tirar aqui a imagem aqui da frente. Já o teste de Argson, ele vai ser um teste que vai ser um posicionamento bem diferente, tá? Como vocês podem ver. O terapeuta, perdão, ele vai palpar aqui a cabeça longa do bíceps, né? De fato, para a gente saber se tá havendo uma dor, vai ser referido uma dor, como o paciente sente normalmente. E o terapeuta, ele também vai ser resistido aqui, tá? E qual é o movimento? Percebam aqui o posicionamento do terapeuta. O teste de Arneson vai ser uma supinação do antebraço, tá? Supinação, então palma da mão para cima. Por quê? Bíceps é um músculo supinador, né? Então é feita uma supinação e por isso também no speed a palma da mão tá para cima, tá? Lembrem que bíceps não é só flexor de cotovelo, ele também é supinador. E, desculpa, uma supinação resistida, além de uma extensão resistida. Então, o braço, ele vai começar pronado, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas basicamente o braço vai estar pronado e vai ser feita uma supinação. O paciente vai fazer uma supinação com uma leve extensão de cotovelo, enquanto o terapeuta ele está resistindo ao movimento. Então o paciente faz a supinação, certo? Com uma extensão de cotovelo, enquanto que o terapeuta ele está fazendo o movimento contrário, aplicando a resistência. Então ambos são resistidos, tá? Mas, como eu falei para vocês, são movimentos bem diferentes, posicionamentos, né, diferentes. Mas, lembrando, Speed já começa com supinação, tá? A força do terapeuta para baixo. E Argson vai ser uma supinação com a extensão resistida. E aí, terminamos o ombro. Esses são os principais testes de ombro. Vocês podem encontrar alguns outros, sim, pode, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma questão que fala de um outro teste que é bem pouco comum, mas eu vou falar depois, comentar com vocês sobre ele na hora que a gente estiver resolvendo, tá? Questões. Eu deixei as questões para o final para a gente resolver. Aí vamos para cotovelo. Cotovelo é mais simples que ombro, não tem tantos testes assim, mas são testes que a gente pode confundir um pouquinho o posicionamento, então tem que ter uma atençãozinha, tá? Para cotovelo, nós temos dois tipos, né? Os testes para epicondilite lateral e os testes para epicondilite medial, tá? Então a gente precisa diferenciar eles. Eu coloquei aqui juntos, um ao lado do outro, os dois para epicondilite lateral, tá? E aqui do ladinho já para epicondilite medial. Então, para lateral, né, o cotovelo de tenista, nós temos Cosen e o teste, opa, passei. Cosen e o teste de Mills, tá? Como vai ser? Primeiro, vamos pensar. É interessante a gente também não só decorar, mas entender por que esse teste é tal posicionamento. Se eles avaliam o epicondilite lateral, né, nós temos aqui o epicôndilo lateral, certo? No epicôndilo lateral, partem os extensores, né, de punho, quanto que no epicôndilo medial partem os flexores. Então, aqui vai ser uma musculatura, vai ser um teste, né, para musculatura extensora, tá? Então, no teste de Cozen, ele é um teste bem simples, tá? O paciente fica com o cotovelo fletido, o terapeuta está palpando o epicôndilo lateral do paciente. E aqui nós temos, prestem bem atenção nesse detalhe, os dedos fechados, tá? Dedos fechados. E o punho aqui, fletido. E o movimento vai ser uma extensão de punho resistida. Então, o terapeuta vai fazer uma força no dorso da mão para baixo, enquanto que o paciente estende este punho contra a resistência. Então, o Cozen é um teste resistido. Ai, peraí, que eu fiz besteira. Então, Cozen é um teste resistido. E a resistência, ela vai ser
para a extensão do punho, porque aqui a gente está falando de epicondilite lateral, então são extensores do punho, né? Que estão com processo inflamatório. Então, a nível de tendão dos extensores. Por isso, precisa ser uma extensão do punho resistido. No teste de Mills, a gente vai ter também uma valpação, tá? A nível do epicôndilo lateral. Mas olhem o detalhe. Parece uma coisa besta, mas é um diferencial do teste. Os dedos do paciente, eles estão abertos. Eles não estão fechados. Então, no teste de Mills, o cotovelo também vai estar fletido, o terapeuta vai palpar o epicôndilo lateral e vai ser feita uma extensão resistida, porque ele também é para epicondilite lateral. Mas os dedos do paciente, eles estão abertos, tá? Dedos abertos. E uma coisa importante, né? Vai ter essa mesma resistência e vai ser necessário estender. Mas aqui, dedos, eu vou até anotar para vocês, se quiserem também anotarem. Dedos fechados, dedos abertos. Mas aqui o movimento também vai ser para extensão, tá? Do mesmo jeito, porque são dois testes para epicondilite lateral. Aí a gente tem aqui o teste de Coase invertido, tá? O nome é bem sugestivo, né? É Coase invertido ao contrário do teste de Coase e é para epicondilite medial. Então aqui são para os flexores do punho, né? Então, só pegar a luzinha. Então aqui a gente vai ter também o cotovelo fletido, só que agora o terapeuta ele vai palpar a nível do epicôndilo medial, obviamente, né? E o movimento vai ser. Vocês percebem que o movimento ele era aqui, né? Dessa forma, na epicondilite lateral. Agora, o antebraço ele vai estar supinado. É diferente, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser feita, o terapeuta, né? Ele vai realizar, tá? O movimento de supinação e a extensão do cotovelo do paciente. Então, ele vai realizar essa movimentação palpando o epicôndilo medial. Ele vai fazer aqui essa supinação com a flexão de punho e a extensão de cotovelo, tá? Essa movimentação toda junta. Então, vai ser aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Supinação com a flexão e a extensão de cotovelo resistida, tá? Então, ele vai estar fazendo, o paciente vai estar fazendo e o terapeuta vai estar resistindo ao movimento, ok? Então, aqui vai ser supinação com a flexão de punho, flexão de punho. Então, aqui vocês veem que o terapeuta está para baixo, né? Porque o paciente está fazendo a flexão contra a resistência, supinando e estendendo o cotovelo, tá? Então, tudo isso para tensionar a nível de flexores do punho, ok? Então, essa é a diferença. Vocês percebem que é bem diferente o posicionamento, é totalmente o contrário, como o nome já diz, pouso invertido. Isso tudo, essa movimentação, é justamente para tensionar, né? Para tensionar aqui as musculaturas é, a nível de epicôndilo medial, tá? Para justamente mostrar se há um processo inflamatório ali, que é o chamado cotovelo de golfista, né? Já é diferente, tá? Então, são esses os três testes. O que talvez dá para confundir um pouco é o Cosen com o Mills, porque os dois são para o mesmo pra epicondilite lateral. Mas, por Cosen invertido, ele é bem diferente o posicionamento, então é tranquilo diferenciar. Deixa eu apagar. E aí, cotovelo é bem rapidinho. E mão mais ainda, punho e mão, né? Aqui eu coloquei os principais, tá? De punho e mão. Temos Finkelstein. Eu sempre fico em dúvida se é Finkelstein, Finkelstein. Acho que é Finkelstein. Finkelstein e teste de Fallen, tá? O teste de Finkelstein, ele é utilizado para pacientes com sintomatologia muito característica da síndrome de Decker-Van. Enquanto que o teste de Fallen, ele é mais conhecido, né? Porque ele é utilizado para o diagnóstico de uma síndrome muito comum, que é a síndrome do túnel do carpo, tá?
Então, vamos falar primeiro aqui do Frankenstein. Os dois testes, eles são feitos ativamente pelo paciente, tá? Então, o paciente que realiza, a gente instrui o paciente e ele realiza. Então, os dois são feitos, os dois são feitos ativamente. O teste de Frankenstein, primeiramente, você vai colocar o polegar aqui, fazer, né, uma adução com uma oponência, né? Não chega a ser oponência, mas uma adução do polegar. Fechar os demais dedos, então ficar nesse posicionamento aqui, e fazer um desvio ulnar, tá? Então, fechou e faz um desvio ulnar. E aí o paciente ele vai sentir um acometimento aqui na região a nível de polegar, como o próprio nome, como a imagem mostra. Então, ele vai sentir um tensionamento aqui a nível do tendão que passa na região medial, né? Na região medial. Na região lateral, a nível do polegar, tá? Então, a adução do polegar, fecha os outros dedos, desvio ulnar. E aí, a dor que é relatada é aqui, a nível do tendão. Como está mostrando na imagem, tá? Então, teste utilizado para síndrome de De-Quervain. Síndrome do túnel do carpo, né? A gente tem um acometimento, uma inflamação, né? Acontece um estreitamento ali no túnel do carpo, né? No retináculo dos flexores. Então, há um espessamento ali daqueles tendões por um processo inflamatório que estreita ali o canal e a gente vai ter o acometimento de dor, né? Dormência, formigamento, enfim. Então, a gente precisa de um teste que irrite esse retináculo aqui, né? Então, o teste consiste em aproximar as duas mãos e empurrar um pouquinho o braço para baixo, justamente para tensionar. E nós temos também o fala invertido, que também pode ser utilizado, que é uma postura de oração, né? De reza. Então, assim. Mas o fala mesmo é para baixo, mãos para baixo, e fala invertido eu não coloquei porque é bem simples, né? Assim, ok? Eu preciso conectar o computador na tomada. Eu vou só pedir aqui para trazer o carregador para mim. Rapidinho. E aí, eu não coloquei aqui, porque ele pode ser utilizado para várias situações. Mas a gente tem também, eu vou escrever, o teste de Tinel. Todo mundo aí já ouviu falar no teste de Tinel? Ah, tá aqui o carregador. Ou alguém não conhece esse teste? Falem para mim nos comentários. Tem alguém que não conhece? Se alguém não conhecer, me diga. Consegui, consegui. Ó, o teste de Tinel, ele é utilizado, ele é um teste de percussão do nervo, tá? Então, por isso que eu falei, não necessariamente ele é apenas de punimão, porque ele pode ser utilizado, né, como teste de percussão para qualquer nervo para verificar a irritação. Mas ele pode ser utilizado, inclusive, a nível, né, juntamente com o teste de Fallen, para identificar a neurite do nervo mediano. Então, nada mais é do que uma percussão no trajeto do nervo, né, nesse caso do nervo mediano, para ver se o paciente ele esboça alguma irritação ali, tá? Então, ele também pode entrar como um teste de punimão, mas não é único e exclusivamente desse segmento, tá? E aí fechamos membro superior com os principais testes que vocês podem encontrar em questões de prova. E a gente vai para membros inferiores. Quadril, assim como o ombro, também tem uma porção de testes, mas eu trouxe aqui alguns bem importantes e que também já caíram alguma vez em questão de prova, tá? Mas pode ser que no estudo de vocês encontrem alguns outros, porque, como eu falei, são muitos testes.
Aqui eu tento trazer os mais comuns, mas também alguns diferentes que eu já vi caírem, tá? Então vamos lá. O primeiro teste aqui é o teste de Ober. Ele é utilizado para a gente avaliar a contratura do tensor da face lata, né? Que é esse músculo que passa na lateral da coxa. Então, por isso, o paciente precisa estar em decúbito ventral para a realização desse teste, tá? E ele fica em decúbito ventral com a perna a ser testada para cima. Então, o posicionamento, o terapeuta fica atrás do paciente e ele faz uma discreta extensão de quadril, tá? Então leva um pouquinho para trás a perna e faz uma abdução do quadril. Então ela levanta, eleva, pode dobrar um pouquinho o joelho, como tá na imagem, e vai elevar a perna do paciente. E ela vai soltar essa perna bruscamente. Se houver, né, uma contratura, o teste vai ser positivo. E como a gente observa essa contratura? Quando ela solta a perna do paciente não baixa. O certo, se eu tô com a perna relaxada e alguém tá segurando minha perna, é a pessoa soltar e minha perna cair, ela aduzir, né? Porém, quando há uma contratura do tensor da face lata, a perna fica pendente, ela não cai mesmo quando o terapeuta solta, tá? Então, esse é a resposta quando o teste está positivo, ok? Então, eu vou anotar aqui para vocês. Positivo quando a perna não aduz, ela não cai, ok? Teste de Thomas. Teste de Thomas, ele é utilizado para avaliar o encurtamento de ilho-pessoas. Então, aqui a gente tem a mesma posição, só que mostrando quando o teste deu normal e quando o teste está alterado, né? Lembrando, gente, isso aí, para vocês não confundirem. Ele está com uma perna dobrada, mas não é essa perna que está sendo testada, tá? Ele dobra a perna contralateral. A perna teste que está sendo testada é a que está na maca. Por quê? Se o paciente ele tiver um encurtamento de ilho-pessoas, o que vai acontecer é, quando ele dobrar a perna contralateral, como a musculatura posterior está encurtada, ele não consegue manter ela estendida. Ele vai dobrar. Então, ele dobra o joelho porque aquele músculo está encurtado, não vai conseguir alongar totalmente. Então, por isso que a perna dobrada é a perna oposta que você quer testar, tá? E aí, a resposta, quando o teste está positivo, é exatamente essa. Não consegue ficar totalmente estendida na maca, na cama, enfim, onde você estiver testando, tá? E temos aqui também o teste de Patrick, ou ele pode ser chamado também, vocês podem encontrar com a nomenclatura de Faber ou Fabry. São as duas possibilidades, tá? Por que, Camila, aqui também tem essa nomenclatura? Porque o movimento que o paciente faz é de flexão, faz uma flexão de joelho, faz uma flexão de quadril, né? Então, F de flexão, A, B de abdução, ele abduz quadril, ele faz uma rotação externa. Então, por isso, às vezes vocês encontram Patrick, Faber, ou Patrick e Faberi, são nomenclaturas para o mesmo teste. Então, o paciente vai ficar deitado em decúbito dorsal e o terapeuta, né, orienta ou posiciona mesmo o paciente com uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, a abdução e uma rotação externa. E o terapeuta, ele vai, a partir do momento que ele está nessa posição, o terapeuta vai, a nível do joelho, vai empurrar, vai fazer uma força dessa perna para baixo. Importante aqui, uma informação importante. Vocês percebem que ele está aqui com a mão estabilizando a articulação sacroiliaca do outro lado, né? Justamente para estabilizar a pelve do paciente. Quando ele faz essa força aqui, para a pelve do paciente não levantar, tá? Contralateral. Então, ele estabiliza desse lado e faz a força para baixo. Por quê? Fazendo esse teste, isso aqui é muito irritativo para a articulação coxofemoral, tá? Para articulação do quadril. Então, quando o paciente às vezes apresenta uma dor anterior em quadril, normalmente é feito esse teste para avaliar se é a nível mesmo articular, se é a nível de articulação que está tendo coxo femoral, né? Que está tendo um comprometimento.
Deixa eu apagar aqui para a gente passar. Nossa, já são 8h50. O tempo voa. Mas vamos lá. Outros dois testes que eu achei interessante trazer. Teste de Eli, ou Eli. Esse teste, ele avalia a contratura de reto femoral. Então, é um teste que o paciente fica em decúbito ventral na maca e é feita uma flexão de cotovelo, uma flexão máxima de cotovelo. Percebe que o pé do paciente quase já chega na nádega, né, no glúteo. E quando o teste é positivo? Quando há essa flexão máxima de joelho e o paciente tira a pelve, tira o quadril da maca. Como ele está tendo essa contratura de reto femoral, ele não consegue manter a pelve colada na maca. Então, ela levanta, tá? Por esse encurtamento ali, essa contratura. Então, essa é uma resposta de teste quando ele está positivo, tá? Quando tem uma contratura. E o outro teste, talvez vocês não tenham ouvido falar, a gente ouviu muito falar do teste do piriforme, né? Mas tem também o teste que é o FAI, parece muito a sigla do Fabry, sabe? Porque também é em relação ao movimento que o paciente faz. Então, para a gente avaliar se há um comprometimento do músculo piriforme, como ele é um rotador interno, né, de quadril, o paciente ele vai fazer uma flexão, fica fletido o joelho, flete quadril, como tá aqui na imagem, e ele vai fazer uma adução, tá? Diferentemente do Fabry, que é uma abdução. Ele faz uma adução e uma rotação interna. E o paciente e o terapeuta aplica uma força para baixo. O terapeuta aplica uma força para baixo, assim como no de Fabry, mas o posicionamento é diferente, né? Porque é uma abdução com rotação externa. Aqui no piriforme é uma adução com rotação interna, tá? E aí, o paciente relata essa dor, né, próxima aqui na região glútea, que é onde está o músculo piriforme. Vimos os principais testes de quadril, e aí agora vamos para o teste de joelho, tá? Teste de joelho, nós temos alguns também. Lembrando que aqui eu vou falar do LCA, tá? Mas o raciocínio ele é bem parecido para o LCP. LACMA, a gente tem LACMA e gaveta anterior para LCA, tá? E gaveta posterior para teste de LCP, ok? LACMA e gaveta anterior, eles são bem parecidos, ok? Porém, nós temos algumas diferenças de ângulo e de posicionamento. No teste de LACMA, nós temos uma flexão de 20 graus aproximadamente do joelho, 20 a 30 graus de flexão. Opa. Enquanto aqui no teste de gaveta anterior, nós temos 90 graus de flexão. Isso é importante, tá? Para vocês entenderem essa diferenciação. Além disso, a mão do terapeuta também vai ser uma diferença. No teste de Lachman, como a gente tem somente poucos graus de angulação, de flexão, o terapeuta precisa estabilizar a nível de fêmur também, porque senão essa perna pode correr na hora do teste. Né? O teste, ele é uma anteriorização de tíbia. O terapeuta precisa forçar, fazer uma translação da tíbia anteriormente, para ver se o LCA foi rompido. Mas ele precisa estabilizar aqui o fêmur e fazer a translação da tíbia, tá? Essa tração da tíbia para frente. Enquanto que no teste de gaveta, como são 90 graus de flexão, não precisa haver essa estabilização do fêmur. Então, as duas mãos, o terapeuta ele segura assim, as duas mãos e ele faz essa tração da tíbia anteriormente, tá? Então, a gente vê que o posicionamento é diferente também do terapeuta, as mãos do terapeuta, tá? Então, eu vou anotar isso também porque é um detalhe bem importante. Então, a mão estabiliza fêmur e tíbia. E no teste de gaveta, as duas mãos estabilizam a tíbia. No de gaveta posterior,
é feita uma tração posterior, tá? Da tíbia. E aí a gente tem, então vimos, né, as principais diferenças de Lachman e gaveta anterior. E aí nós temos também o teste de McMurray, tá? O teste de McMurray, ele é utilizado para avaliar casos de lesão meniscal. Então, o paciente, ele vai estar em decúbito dorsal. O terapeuta faz uma flexão de joelho, tá? E ele vai fazer um estresse, ele vai gerar um estresse ali a nível da articulação do joelho. Então, aqui temos o joelho do paciente e o terapeuta vai fazer uma rotações, né? Ele vai fazer ali rotações, ele vai forçar em valgo ali, né? Para fora, ele vai fazer esses estresses mesmo, essas irritações ali, para ver como o menisco responde, tá? Então, se for um teste de menisco medial, ele vai fazer, né? Desculpa, esse teste para dentro, para lateral, ele vai fazer esse teste para fora. Mas se for para testar os dois, ele vai fazer essas translações e esse valvivaro ali para testar a resposta do menisco. E a gente tem outros dois testes de joelho que eu trouxe para vocês. O teste de Apley, ele é um teste que vai avaliar o comprometimento articular e ligamentar, tá? Ele também avalia ligamento, então também pode ser utilizado junto com gaveta, com Lachman, tá? Mas ele também vê muito a articulação do joelho como um todo, tá? Então aqui já vai ser diferente do McMurray. O joelho vai estar fletido, mas ele vai estar em decúbito ventral, tá? E o paciente e o terapeuta, ele vai comprimir mesmo, ele vai tracionar ali a articulação do joelho. Já o sinal de Clark, ele é um teste bem simples, ele vai avaliar a condromalácia patelar. Então, o paciente em decúbito dorsal mesmo, o paciente vai a nível da patela e fazer uma compressão ali para ver se o paciente esboça uma dor, né, semelhante ao que ele sente no dia a dia, tá? Obviamente, é um teste muito simples que precisa ser associado, né? Na verdade, basicamente, todos os testes aqui, eles precisam ser associados a outros testes, né, que a gente chama de cluster. Então, há uma associação de testes, eles dificilmente vão ser feitos isoladamente, sem olhar a clínica do paciente, sem olhar, né, exame de imagem, é tudo uma somatória. Mas a nível de prova, vocês precisam realmente entender como ele é feito, posicionamento e para o que é, né? E aí vamos para dois testes de tornozelo, tá? Para a gente finalizar. Tornozelo. Nós temos ali dois testes importantes. Um para ver ligamento e outro para ver o tendão do calcâneo, tá? A nível de ligamento, nós temos o estresse em varo e valgo, ok? O estresse em varo, ele vai avaliar o ligamento calcâneo fibular do tornozelo, enquanto que o estresse em valgo vai avaliar o ligamento deltoide. E aí, o que que a gente tem? O teste em varo, que vai avaliar, né, o ligamento calcâneo fibular, ele vai ser um teste para dentro, feito para dentro, enquanto que o valgo é um teste para fora. Então, o paciente fica com a perna pendente, né? E aqui eu tenho o tornozelo e eu vou forçar ou para fora ou para dentro para testar o ligamento, a resposta do ligamento, tá? E aí tem também o teste de Thompson, que ele já vai ser para rupturas do tendão do calcâneo, sejam parciais ou totais. Então, o paciente fica em decúbito ventral, na maca, e é feita uma compressão na panturrilha, né? Em gastro que nem solo, é feita uma compressão. Se o calcânio estiver íntegro, o paciente vai fazer uma flexão plantar. Ele responde com uma flexão plantar. É reflexo. Porém, se o tendão do calcânio não estiver íntegro, tiver havido uma ruptura, o paciente não consegue fazer a flexão plantar, né? Não é feito o arco de movimento porque o tendão do calcânio ali foi rompido, tá? Dois testes bem simples de tornozelo. E a gente encerra com o teste de coluna, tá? É, Então, teste de coluna, eu trouxe aqui dois de coluna lombar, tá? E um de cervical. Normalmente são os mais vistos e os mais falados mesmo. Temos o teste de Laseg,
Deixa eu só apagar aqui do outro que eu não apaguei. Temos o teste de Laseg, que é um teste para avaliar se há compressão do nervo ciático. Então, é feita uma flexão de quadril, certo? Porém, o que normalmente, né, é preconizado? Seja feita uma flexão de quadril, então, essa elevação da perna do paciente. Porém, quando chegar a mais ou menos 60 graus ali, é recomendado que faça uma dorsiflexão. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele pode estar relatando uma dor por encurtamento muscular. Então a gente faz essa dorsiflexão. Se o paciente continuar sentindo, né, essa dor, principalmente essa dor irradiada, né, que é uma dor de compressão de nervo ciático, então significa que não é um encurtamento, né? Não é um encurtamento. Significa que muito provavelmente pode estar havendo ali uma compressão de fato, uma hérnia de disco, enfim. Então, faz essa flexão de quadril, mas mais ou menos ali a 60 graus, faz a dorsiflexão para eliminar a hipótese de um encurtamento muscular. Temos também o teste de Slump. Ele é um teste que ele faz realmente a movimentação muito irritativa para o trajeto do nervo ciático. Então, aqui, paciente sentado, ele vai fazer uma extensão de joelho com dorsiflexão, tá? Lembrando que é do lado testado, mas a gente faz do outro lado para comparar. Então, extensão de joelho com uma dorsiflexão, uma flexão de coluna tóraco-lombar e uma flexão de cervical. Esse movimento é extremamente irritativo para o nervo ciático e o paciente sente essa dor que ele refere no dia a dia. E temos o teste de Spurling. O teste de Spurling ele é um teste para cervicobraquialgia. Então, o paciente normalmente ele sente uma dor, né, a nível cervical, que desce para o braço, que irradia, formiga, ele sente dormente. Então, é um teste que normalmente é feito para investigar a cervicobraquialgia. Então, o terapeuta ele faz uma inclinação da cabeça do paciente, né, uma inclinação cervical, e ele faz uma compressão crânio-caudal. Então, ele faz essa compressão para baixo, e o paciente, se ele tiver essa cervicobraquialgia, normalmente ele vai sentir essa dor referida para o braço, descendo para o braço, até mesmo para as mãos, tá? E aí, então, vamos fazer aqui rapidinho as questões. Essa questão caiu na UEPA de 2019, tá? Sobre o teste de Lachman. Ele é um teste de movimento passivo acessório do joelho que foi desenvolvido para avaliar a instabilidade desta articulação no plano sagital. Para a realização do teste ortopédico de Lachman, a posição ideal do joelho é. Digam aí para mim qual a letra que vocês acham. Essa tá tranquilinha. Exatamente. Parece besta, mas eu foquei com vocês na angulação porque de fato é cobrado, tá? Então, eu coloquei nível intermediário porque vocês têm essa informação, mas muitas vezes a pessoa pode confundir com angulação de gaveta anterior. Então, 20 a 30 graus, enquanto que de gaveta é 90. O EPA 2018. A coxa femoral é uma das articulações mais estáveis do corpo, tanto pelos seus elementos de contenção estáticos e dinâmicos, quanto pela própria congruência óssea entre as superfícies. Tem íntima relação com a pelve lombar, necessitando muitas vezes testes ortopédicos específicos para caracterizar melhor a estrutura envolvida na lesão. Dor irradiada para a coxa não terá causa na pelve ou coxo femoral se o teste for positivo for o de qual é a alternativa? Dor irradiada para a coxa. Não vai ter causa na pelve e na coxa femoral. Então, a causa vai ser outra. Me digam aí o que que vocês acham. Beleza, duas pessoas responderam. Essa questão, a gente já bate mais cabeça, né? E eu coloquei fácil, nem é. Pelo visto, não é tão fácil, né?
Mas a alternativa correta é a letra D, tá? Por quê, gente? Porque os outros testes todos, eles são indicativos de lesões a nível de quadril. Teste de Thomas, que a gente viu, né? De Ilho Pessoas. Patrick, que é a nível da articulação coxofemoral. O Ober, que é de tensura face lata. O teste de Ortolani, ele é um teste que é utilizado para, junto com o Barlow, é para displasia congênita de quadril, tá? E o único que não é a nível de pelve ou coxo femoral é o teste de Lazegue, porque isso significa que é uma compressão de nervo ciático. Então, não é algo da pelve, né, do quadril ou da articulação coxo femoral. Por isso, é a letra D a resposta. O EPA 2025. Essa aí tá quentinha, saindo do forno para vocês. Para avaliar a articulação do quadril, existem diversos testes de comprimento muscular. Quando se deseja avaliar a flexibilidade do reto femoral, olha aí, entregou. O paciente é posicionado em decúbito ventral e o joelho é flexionado. Se o músculo estiver tenso, observa-se a pelve rodando anteriormente no início da amplitude de flexão do joelho e o quadril flexionando. Assinale a alternativa que descreve o teste ortopédico apresentado. Qual é o teste que vai avaliar a flexibilidade do reto femoral? Esse aqui não precisava nem saber o posicionamento, bastava saber para o que era, para o que ele é feito. Teste de Eli. Exatamente, gente, exatamente. Thomas, né, já falamos. Thomas ele pessoas. Ober, tensor da face lata. Teste Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio, que é o teste para avaliar se a pelve contralateral cai. Teste do piriforme é para avaliar a síndrome do piriforme. Então, teste de Eli é para o reto femoral. O EPA 2025 também, tá? Caíram duas questões de testes ortopédicos. Os testes especiais do complexo do ombro são essenciais para testar hipóteses diagnósticas. Quando o braço do paciente é passivamente flexionado a 90 graus no plano da escápula, o cotovelo é estabilizado e o braço é forçado em rotação interna, estamos realizando um teste importante para a síndrome do impacto do ombro. A alternativa que descreve o teste ortopédico é: olha só os detalhes, gente. Eu tô tentando procurar a canetinha aqui, não tô achando. Será que é essa? Não. Ah, não tô achando a caneta. Não sei onde tá. Eu queria grifar para vocês. Mas, ó, passiva. Oh, eu já dei a resposta. Ah, não acredito. Finge que vocês não viram. Mas, ó, passivamente flexionado no plano da escápula e o braço é forçado em rotação interna. Então, aí ele descreveu o teste de Hawkins-Kennedy. Isso mesmo. Lembrando, gente, que o teste de NIE não é forçado em rotação interna, tá? É apenas flexão do braço no plano da escápula. O teste da queda do braço, eu não falei aqui para vocês, né? Mas ele não é forçado em rotação interna, não é passivo, tá? O teste de Okun, ele é um teste ativo. É isso que eu falei para vocês, que ele não é comum. E eu ia falar. Um teste de Okun, o paciente, ele vai, o braço testado, né? Com o braço testado, ele vai colocar a mão no ombro contralateral e ele vai fazer esse movimento até mais ou menos o nível da boca. Então, é um teste feito de forma ativa, tá? E o teste de Pate, ele é um teste resistido, não é passivo. Então, alternativa correta, letra A, Hawkins-Kennedy. E aqui, gente, eu coloquei uma tabelinha, tá? Uma revisão mesmo, para vocês não esquecerem. Então, aqui é dividido por região, tá? Eu peguei essa tabela, não é minha, tá? É, eu peguei, eu peguei essa tabela porque eu achei ela bem legal, assim. É dividido por categoria, então fala de instabilidade, fala quando é para lábio glenoidal, quando é para tendão, quando é no caso de disfunção neurológica, olha, o teste de Tinel para nervo mediano, tá vendo? Mas olha, também pode ser utilizado para nervo ulnar. Aí aqui lábio acetabular, quando é ligamento, quando é só para patela. Então, é bem legal,
deixei para vocês, tá? Vou enviar esse slide para o Marcos para ele passar para vocês. E é isso, gente. Esse aqui é um canal no YouTube que ele descreve os testes, ele mostra, então é muito legal para vocês conseguirem visualizar. Então, deixei aqui como sugestão para vocês. E aqui uma frasezinha: estudar pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia você fazer o que mais gosta. Então pode ser que o processo ele esteja difícil, né? Porque ele é difícil, por isso que se chama preparação, mas foquem no propósito, porque tá difícil agora para vocês conseguirem o que vocês tanto almejam lá na frente, tá? Então continuem firmes aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido um pouco de testes ortopédicos. Espero que tenham gostado. Eu tenha conseguido ajudar um pouco vocês. Tá bom? Muito obrigada a quem ficou aqui até agora. E é isso. Vejo vocês nas próximas aulas, mais pra frente da preparação, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. E é isso, gente. Obrigada também a quem tá elogiando. Fico muito, muito, muito feliz, tá?